Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, graças a... Calma aí, não pode faltar. Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui de volta com a nossa série de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, A Fé Produz Alegria, a diferença entre Adão e Cristo. Gente, eu gostaria de pedir para que você possa curtir, engajar esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você sentir no seu coração. De verdade, eu agradeço do fundo do meu coração a todos que estão apoiando, ajudando para que eu possa estar aqui de volta fazendo esses vídeos. Embora que vai ser bênção demais. Bom, no capítulo 5, Paulo inicia dizendo: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, esse início, Paulo, ele vai trazer que por conta da fé que nós temos em Cristo Jesus, a gente sabe que a gente vai participar lá no céu, junto com Deus, junto com a glória dele, junto com todos os irmãos, junto com todos os santos. No versículo 3 ele continua: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, ele dizendo, os motivos por nós sermos felizes. E por conta da fé, Cristo nos deu essa graça, que podemos desfrutar no futuro com Ele. E também falando que a gente pode se agradar enquanto a gente enfrenta dificuldades e para as provações. Porque a gente sabe que as provações contribuem para o desenvolvimento de perseverar, de não desistir, de continuar, permanecer no caminho. A gente tem que entender que as dificuldades que passam pelas nossas vidas, a gente enxerga como dificuldade, mas o Espírito Santo enxerga como uma lição pra gente, como algo que vai nos aperfeiçoar, afinar mais o nosso caráter, quem nós somos, ou quem Ele gostaria que nós sejamos a partir daquela dificuldade. Então, Paulo nos encoraja a ser mais alegres nesses momentos de dificuldades, pois contribui para o desenvolvimento da perseverança, e essa perseverança constrói um caráter aprovado. Aprovado por quem? Por Deus, como eu havia falado. Quando você constrói essa perseverança, você consegue ter um caráter firmado, fixo, e não vai se abalar por qualquer dificuldade, ou por qualquer medo, ou por qualquer circunstância adversa que vai acabar te desviando do caminho, e você vai, por conta disso eu não vou mais continuar, sabe? Vou desistir da fé. Então, essa alegria que Paulo traz é de mesmo na dificuldade, a gente olhar para Cristo e falar: é por aqui que a gente vai continuar, é por aqui que eu vou continuar, eu não vou desistir. Acontecendo muitas coisas difíceis na minha vida, é difícil essa questão, ainda mais num mundo caótico como esse, concordo com você também, mas ele aqui nos encoraja a sermos felizes na tristeza e nas dificuldades e nas provações. Essa dificuldade vai trazer perseverança para o nosso espírito, e que por conta dessa perseverança nesse caminho novo da fé vai produzir um caráter aprovado por Deus, e esse caráter fortalece a nossa esperança. Então é um ciclo, a gente tem que ter felicidade nas provações, porque a gente vai desenvolver perseverança, e essa perseverança produz um caráter aprovado, esse caráter fortalece a nossa esperança, e essa esperança não vai decepcionar a gente, pois a gente sabe o quanto Deus nos ama, uma vez que depois que Jesus foi aos céus, enviou o seu Espírito Santo para que pudesse estar aqui entre nós com o seu amor. No versículo 6 ele vai dizer: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Esse primeiro versículo, ele é incrível. Ele fala, ele veio na hora certa. Não foi antes, não foi depois, ele não chegou atrasado, ele não demorou demais, ele não adiantou também, não era pra ele estar aqui agora, ele morreu na hora certa. Ele veio à Terra no momento certo e fez o que deveria ser feito de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. É muito mais fácil a gente poder pensar como nós seres humanos: eu morrer por uma pessoa que eu gosto. André, você morreria pela sua mãe? Morreria. André, você morreria pelo seu pai? Morreria. André, se você fosse pai algum dia, você morreria pelos seus filhos? Morreria. Mas será que você morreria por alguém que te fez triste por muito tempo? Será que você morreria por alguém que fez muito mal à sua família, ou muito mal à sua mãe, ou fez muito mal a alguma pessoa? Não só essa questão de morrer, mas tratar bem, lidar com aquela pessoa, continuar conversando, continuar tendo relacionamento com aquelas pessoas que te fizeram mal. Será que você continuaria tendo isso? Porque Cristo, ele fez exatamente isso conosco. Porque quando ele veio aqui ao mundo, a gente ainda era pecador, a gente ainda estava dependendo dele para poder nos salvar. Então quando ele morre e nos salva desse pecado, ele tá basicamente falando: ok, eu vejo o mal de vocês, eu vejo o quão ruim vocês são, mas isso não importa pra mim, isso não é o definitivo do que vai fazer eu morrer por vocês ou não. O que vai fazer eu morrer por vocês ou não é o quanto eu amo vocês. Isso pra gente ter noção do amor de Cristo por nós. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue derramado na cruz, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então aqui Paulo fala, por conta dessa salvação, que nós fomos limpos do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, a gente vai ser salvo, e a gente vai fugir da ira de Deus, que nada mais é o inferno. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento
relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, por quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um motivo para a gente se alegrar a Deus, por conta dessa graça que Deus nos deu. A gente ser salvo do pecado, a gente poder estar com Cristo, a gente poder ter um relacionamento com Deus. Por conta desse sacrifício, a gente tem esse relacionamento com Cristo, e com Deus e com o Espírito Santo. Não é porque ele morreu e eu não vou pro inferno e essa é a minha gratidão. Não, minha gratidão é porque eu vou estar no céu. Minha gratidão é porque eu vou estar com ele, porque eu vou estar na presença dele, eu vou estar aqui na terra, vivendo com ele. Minha vida também é parte de ser dele. Então, essa é a primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 11, Paulo vai nos dar vários motivos, explicando o motivo da felicidade da fé. Vamos lá, e a partir do 12, Paulo vai nos contar sobre a diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. E se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Então, Paulo está contando aqui que antes de existir a lei de Moisés, Moisés subiu até o monte, Deus deu os 10 mandamentos e um monte de leis para que os israelitas pudessem cumprir a lei de Deus. Antes dessas leis, não significa que ninguém pecou. Como tu está falando, Adão pecou. O próprio Adão, o primeiro homem criado por Deus, pecou antes de existir alguma lei. Então não é porque não existia leis que os pecados dessas pessoas não foram contados. Porque aqui a definição de pecado não é cumprir ou não uma lei, porque não existia lei. Então não tinham com que não cumprir. Era justamente tirar Deus da equação, tirar a presença dele, a comunhão que você tem com ele todos os dias da sua vida. Então, se alguma atitude que você acaba fazendo na sua vida acaba te distanciando do caráter de Deus, da presença dele e do propósito que ele tem para a sua vida, isso é um tipo de pecado. Ok? Então, pra gente deixar bem claro o que esse pecado Paulo está falando pra gente em Romanos. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Como assim? Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, é a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você está comparando, por Adão entrou o pecado, entrou o erro, entrou a ganância, entrou o orgulho, entrou querer fazer as escolhas pelo próprio ego. E por um homem, Jesus Cristo veio a sua graça, veio a sua retidão, veio a sua glória e a sua oportunidade de a gente ter uma segunda chance com Deus, de se comunicar com ele, ter uma relação com ele. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva, justiça. E todos que recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, aqui a gente tem uma coisa muito linda, muito bonita, porque ele fala que por conta do erro de Adão, todos nós fomos condenados. Mas por conta de um único homem, nós todos somos salvos. Se nós recebermos essa graça, esse rendimento, esse presente de Deus. Ele fala aqui no versículo 17. E todos que receberem reinarão em vida por meio de um único homem. Então, a dádiva de você aceitar a graça é reinar com Cristo, é reinar com Deus e é viver uma vida com Ele. O benefício de você ser salvo é estar com Deus. Então, quando você acaba convivendo com Deus por barganha, por querer ter uma vida melhor, por querer ter bens materiais, o seu propósito, a sua ideia do que é o correto e o que é errado, está completamente desconfigurado na visão de Deus. E o que Ele quer realmente fazer é mudar a sua visão. Não de uma forma ruim, mas que você possa pensar como Ele pensa. Vocês serem um só. No versículo 18, Paulo continua. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma única pessoa, muitos se tornaram pecadores, por conta da nossa natureza humana. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, chamada Jesus Cristo, muitos serão declarados justos mediante a fé nesse carinho que morreu. Todos nós, né? Pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, se você jejua, se você vai pra igreja todos os dias, se você vai no culto da unção, e não sei o que, e não sei o que lá, paga um monte de oferta. Não tem nada a ver isso. Não. Nada que a gente possa fazer possa nos salvar. Nada que a gente possa se gloriar. E tudo é pra glória de Deus. Até a salvação, nossa salvação, tudo que nós temos, recebemos de Deus, é graças a Ele, não graças a nós, não vem do nosso mérito. Isso foi feito justamente pra gente não se gloriar diante dele, sim, gloriar Ele diante dos homens. Versículo 20 ele complementa. Ainda foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ou seja,
Primeiro pecado de Adão, desobedecer a Deus, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e foi se agravando para Caim, se agravando para os povos, foram se agravando os pecados. Quanto mais pecados existe, quanto maior o pecado, maior tem que ser a graça. Porque por uma coisa acabar não tendo mais importância para Deus, essa outra coisa tem que ser muito maior, tem que sobressair. Então, o que Paulo tá falando aqui pra gente, em Romanos, é justamente isso. A lei que foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Não para que seja substituído, para que seja algo que a gente possa cumprir, mas que a gente possa olhar para a lei e perceber, opa, isso aqui é uma característica de Deus, isso aqui é uma coisa que Deus não se agrada. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, essa morte não é morte, é morte do espírito, e você acabar se afastando de Deus e não estar morando com ele nos céus. Agora, reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça declara justos por conta desse único ato de fé. E o que significa ser declarado justo? É justamente todos os pecados que você tem na sua humanidade, no seu jeito de ser. Só por você ser humano, você já é pecador. Então, não tem o que fazer. Você tem que aceitar isso, reconhecer, caminhar com Cristo. Quando você reconhece, quando você aceita Jesus, quando você começa a caminhar com Ele, é uma caminhada muito longa, sabe? Não é do dia pra noite que você vai mudar. Mas quando você reconhece isso, você acaba percebendo que não tem o que você faça que vai compensar o que você errou, e só isso aqui vai mudar você, isso vai te declarar justo diante de Deus. Foi o cara que a gente negou lá atrás com Adão. E também negamos Jesus na cruz. Então, esse declarado justo diante de Deus é basicamente pegar todo o nosso pecado e fazer assim, ó, jogar no mar do esquecimento, e Deus nunca mais vai lembrar desses pecados. E a gente vai ter uma vida eterna lá no céu por meio do sacrifício de Jesus. Então, esse foi o capítulo 5 de Romanos, nova Bíblia, muita coisa nova tá por vir. Tô muito animado, tô muito emocionado de estar aqui de novo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar esse like. Até a próxima. Falou!